E nós estamos de volta com todos vocês na nossa programação. O programa Ponto de Encontro está no ar. Ao meu lado hoje está o vereador Maurício Gasparini e também o convidado André Ricardo da Silva, ele que é presidente do grupo escoteiro Aimorés de Ribeirão. Vai contar um pouquinho para a gente que trabalho é esse. Obrigado pela participação dos dois. Obrigado, viu, vereador? Obrigado a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui na TV Câmara. Maravilha. Vamos contextualizar, André? O que é o Grupo Escoteiro Aimorés? Bom, o Grupo Escoteiro Aimorés é uma instituição que está aí com 77 anos de fundação, fundada em 1947, aqui na cidade de Ribeirão Preto. O primeiro grupo escoteiro de toda essa região, né, a nossa macro-região. E desde então estamos trabalhando nessa instituição com muitos jovens, milhares de jovens passaram. Estamos aí educando, preparando a sociedade de Ribeirão Preto, né, os novos jovens, as pessoas que vão estar aí, a responsabilidade civil perante a sua importância na comunidade, utilizando o método educativo sempre, como em primeiro lugar, e educando os jovens. Acho que essa é a nossa missão do movimento escoteiro, né? Contribuir com a educação dos jovens aqui, não só no Brasil, mas no mundo. Pelo que o André disse preliminarmente, vereador, vai muito de encontro aqui ao trabalho da Câmara, né, do Legislativo, fortalecer a sociedade, né? Não tenha dúvida. Desde que eu me tornei vereador aqui, estou indo para o meu quarto mandato, eu tenho tentado prestigiar e privilegiar instituições como a dos escoteiros Aimorés. Aqui a gente trouxe para dentro da casa também o Rotary, né? São instituições centenárias e que desenvolvem um trabalho visando a paz no mundo, a capacitar crianças, jovens, para que sejam cidadãos do bem. Então, todas essas instituições, nós temos que agradecer o trabalho, louvar a cada dia essa iniciativa que eles têm de manter viva essa chama do servir. Quando eu conheci o André, ele me mostrou o propósito, né, desse grupo aqui em Ribeirão. A gente fez uma parceria muito forte. Eu acho que já vieram muitas vezes aqui à Câmara, nós prestigiamos, demos láureas, moções, porque eu acho que é uma forma do Legislativo tornar público e divulgar esse trabalho deles, né? Logicamente que eles fazem por um querer. Eles não fazem para aparecer, para ganhar status, nada disso. Então, acho que cabe a nós que representamos a população de diagnosticarmos junto à sociedade aquilo que nós temos de melhor e trazer para esta casa o conhecimento de todos. Olha, aqui em Ribeirão nós temos esse movimento maravilhoso que é o dos escoteiros Aimorés. Leve o seu filho, vá conhecer, prestigie, porque talvez ali você vai encontrar até o seu propósito de vida, como o André encontrou no passado. Então, falando um pouquinho do método escoteiro, né? Eu vejo aqui que alguns dos métodos, né? Aprender fazendo, vida em equipe. Como é que é trabalhado isso com eles, André? Bom, eu estou dentro do movimento escoteiro há 27 anos. Eu entrei com 10 anos de idade no movimento escoteiro e eu fui me formando dentro do movimento escoteiro. Então, o movimento escoteiro ele é dividido por faixas etárias, tá? A gente tem a primeira faixa etária a partir dos 6 anos e meio, é quando a criança está pré-alfabetizada. E aí usa uma fase mais de encantamento, de dinâmicas mais simples, para que os jovens possam se desenvolver, trabalhem em equipe, cada um tem as suas potencialidades, suas competências desenvolvidas. Após, quando o jovem ele faz seus 11 anos de idade, ele passa para o movimento, para a parte dos escoteiros, seria o ramo escoteiro mesmo, que é dos 11 até os 15 anos de idade, onde ele aplica mais técnicas como nós, amarras, realmente vão acampar, vão sair a campo e ter uma série de provas, etapas que também colocam eles num nível de dificuldade para que eles possam superar e fazer as suas conquistas. Depois dos 15 aos 18 anos, nós vamos ter a fase dos sêniors, que são jovens aí de 15 até 18 anos, é aquela fase da aventura, da adrenalina, então eles já têm um autoconhecimento do movimento escoteiro, muitos deles, e eles vão colocar isso à prova, fazendo atividades dinâmicas. Então vão fazer rafting, vão fazer rapel, todas atividades de aventuras. E aí, após os 18 anos, eles já são maiores civil,
mas ainda são considerados jovens no movimento escoteiro, que são os pioneiros. Os pioneiros é o ramo que trabalha para servir a sociedade, né? Através de atividades, através de fazendo campanhas. Então é o momento em que o jovem ele começa a se enxergar como cidadão. Aquele período da faculdade, do primeiro emprego, onde a gente tem muito apoio, eles têm o trabalho social, mas a gente também dá muito apoio para que aquele jovem comece a se desenvolver os seus primeiros passos como adulto. Após os 21 anos, termina a etapa de adulto, e aí ele tem a possibilidade de se tornar escotista, que é o adulto voluntário, tá? Nós somos totalmente voluntários, que passa a trabalhar pela metodologia escoteira, fazer os seus cursos de formação, que são cursos pedagógicos, que a gente tem também dentro do movimento escoteiro, para que nós possamos aí passar o conhecimento para os jovens. E aí a gente perpetua o movimento que hoje tem 118 anos aí desde a sua fundação. A gente vê, pelo que o André tem falado, né, vereador, que o movimento dos escoteiros forma grandes líderes, né? Por esses atributos todos, essas características todas de método, né? Para a política isso é fantástico, né? Fantástico. Olha, eu tive a oportunidade, como a gente viu aí nas fotos que o André trouxe, de participar de várias atividades que eles fizeram ao longo dos anos que nós já estamos juntos. E eu fico impressionado com o nível que as crianças, os adolescentes e os jovens que são escoteiros, desde os lobinhos, o nível de cidadania que já aflora nessas pessoas. É diferente. Se você pega uma criança que nunca viveu o escotismo, você vai sentir uma diferença nítida desde a hora que ela chega no ambiente, que cumprimenta os mais velhos, que se tiver alguém mais velho, ela vai levantar para dar o seu lugar, ela vai falar por favor, ela vai falar obrigado. É impressionante a diferenciação que você encontra. Porque ali, mais do que nunca, você vê princípios e valores, que é o que uma sociedade precisa. Você ali enaltece, em primeiro lugar, a família. Não teve uma vez que eu fui num evento de escoteiro que os pais não estivessem juntos, prestigiando os seus filhos, levando. Alguns, logicamente, não podem ficar, mas sempre tem a presença da família ali, o que é muito bonito. E você vê que os pais fazem todo o esforço, porque as atividades, não pensa que é fácil ser escoteiro, as atividades são de fim de semana. Então, muitas vezes o André tem que largar a esposa, largar a filhinha, para ele se dedicar a esse propósito da vida dele, né? E fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é um hobby. Mas fazer todo fim de semana sem faltar olha, meu amigo, se torna uma obrigação e para muitas gente encara como fardo. Mas para a gente que ama e tem um propósito, é a coisa mais deliciosa do mundo. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Que instituições como essa fazem um trabalho, igual, vou pegar o Rotary, que eu sou rotariano também, lá nós temos o Interact, que é para as crianças, e o Rotaract para os jovens. Você vê a diferenciação dessas crianças também, elas entendem a importância da gente enxergar o ser humano inserido dentro de um contexto de humanidade. Nossos trabalhos são feitos, tanto dos escoteiros quanto dos rotarianos, visando a humanidade. Então, o André desenvolve campanhas aqui com as crianças que o escoteiro lá da Alemanha está fazendo também, o escoteiro lá da Austrália está fazendo também. São propósitos únicos que são difundidos pelo mundo inteiro e que fazem a diferença na vida. Eu queria até, André, que eu acho interessante, você contar um pouquinho da história de como que nasceu o escotismo no mundo, né? E você teve a honra e o prazer de ir no berço do escotismo, tirou até uma foto emocionada, não sei se você trouxe essa foto, mas naquele dia que eu vi aquela foto, eu entendi que dentro do seu coração tem um amor muito grande pelo escotismo. Conta um pouquinho de como que nasceu, para as pessoas entenderem o grande propósito, né? Bom, vereador, meu amigo, o movimento escoteiro, como disse, eu estou há 27 anos, né? E para mim era um dos sonhos, né? A Disney de todo escoteiro
é ele poder chegar no local onde surgiu o movimento escoteiro, onde aconteceu o primeiro acampamento, né? E eu tive essa oportunidade em 2019 de estar na Inglaterra, na ilha de Bronsea, que é uma ilha que fica ao sul da Inglaterra, né? Você tem que pegar uma balsa para atravessar, e eu pude estar presente no local onde foi o primeiro acampamento. Então é uma energia extremamente surreal para quem tem um amor pelo que faz, pelo movimento escoteiro, assim como eu tenho durante todos esses anos, desde a minha infância. O movimento escoteiro surge exatamente nessa ilha, no dia 1º de agosto de 1907, através de um coronel, sargento da Guarda Britânica, Sir Lord Baden-Powell, tá? Robert Smith Stephenson Baden-Powell, que decide, durante as suas experiências, né, enquanto militar, ele lutou em algumas guerras na África e ele foi adquirindo experiências das pessoas, dos povoados daquela região, técnicas mateiras de se camuflar, de fazer fogueira, de acampar em meio à mata, e ele foi adquirindo uma série de conhecimentos. E aí ele decidiu publicar esses conhecimentos através de fascículos que eram distribuídos nas bancas de jornais, que se tornaram um grande livro chamado Escotismo para Rapazes. E os jovens da época começavam a adquirir esses fascículos e começaram a desenvolver essas técnicas. Só que, óbvio, sem a supervisão de um adulto, essas técnicas muitas vezes elas podem se tornar perigosas, né? Porque são crianças brincando com materiais, né? Enfim, desde então, BP, ele enxergou, que a gente chama Baden-Powell de BP, né? As duas siglas do seu sobrenome. Ele enxergou uma necessidade de fundar um movimento organizado. Então, em agosto de 1907, ele tem a primeira experiência, que é fazer o acampamento escoteiro nessa ilha de Bronsea, a ilha que é da família McLaren, a mesma dos carros conhecidos como hoje, a qual eles cederam a ilha para que eles pudessem fazer esse primeiro acampamento de 7 dias. E foi uma experiência fantástica. Então ele começou a se replicar na Inglaterra, depois pelos países da Europa, depois ele veio para a América, até chegar no Brasil em 1910, então, através dos nossos oficiais. Vou abrir um parênteses que eu acho muito interessante. Esse lenço que você está vestindo é o lenço que eles usaram nessa época? Exatamente. Esse é um lenço... Para identificar quem era escoteiro? Sim, esse é um lenço original do primeiro grupo de Guild, que chama-se assim, porque existe um centro escoteiro mundial em Londres, que chama Guild Park, que é o nome do local, a qual os adultos escoteiros eles fazem treinamentos. E foi fundado esse primeiro grupo de Guild, que só existiu um grupo no mundo, a qual o adulto voluntário ele passa por inúmeras etapas da sua formação, até o ponto que ele adquire esse lenço. E também aqui temos os taquinhos, que são contas, 2 contas, que vêm de um carvalho. Hoje, obviamente, não, mas a intenção disso na época é um carvalho que até hoje é vivo na Inglaterra, nesse parque, e era com os galhos dele que eram feitas continhas que faziam com que demonstrasse a evolução dos adultos. Então, esse lenço é um lenço que vem carregado de história, e poucos adultos, só aqueles que adquirem certa experiência, certa formação, que podem possuir. E aqui atrás tem um paninho da, como é que chama? Da isso, saia dos isso, é um pano, é um tecido, né? Vira aí pra mostrar. Não quero atrapalhar o microfone. Que é um tecido aqui. Isso vai aparecer porque é verde. Esse tecido aqui é verde. Ele tá aqui, mas ele representa o clã da família McLaren. E esse mesmo que cedeu a ilha. Exatamente. E o lenço é nessa cor porque era um dos panos mais básicos, mais simples que haviam para a época, porque o sonho dos fundadores do escotismo era que o escotismo fosse algo popular, que chegasse ao maior número de pessoas. Acessível então, se todo fosse mundo, um lenço de um tecido muito caro, não seria possível. Então, até hoje, ele tem as mesmas características desde as épocas da sua fundação. André, legal. Eu vejo que os princípios do escotismo aqui, dever para com Deus, dever para com o próximo e dever para consigo mesmo. Será que é a isso que se deve o sucesso do escotismo? É mostrar para o jovem que ele não tem só direito, ele tem deveres também? Sim, com certeza. Você, durante a sua vida escoteira, você passa por inúmeras etapas, inúmeras provas que você tem que conquistar. No escotismo você não ganha nada, você conquista os seus títulos, as suas condecorações, né? Então, nós temos a nossa promessa a gente fala ela integralmente, a gente promete, né, cumprir os deveres para com Deus e a pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer às leis escoteiras.
E as nossas leis escoteiras são 10 leis, né, que são permeáveis, a qual todo escoteiro deve tê-las e segui-las, não somente nos dias de atividade, como o Maurício falou no sábado, mas ser escoteiro é ser escoteiro todos os dias, todos os momentos da vida, a partir do momento que você faz a sua promessa. Então você carrega essas 10 leis consigo o tempo todo, que são deveres para com Deus, pátria e ao próximo. Quais os maiores desafios que os jovens enfrentam hoje? Você que lida com eles? Bom, hoje, os jovens de hoje, eles estão muito tecnológicos, né? Na época que eu era jovem, não tinha essa tecnologia, então a gente era muito mais de mata. Então hoje, talvez o maior desafio seja a gente levar os jovens de volta para a raiz do movimento escoteiro, que é a vida ao ar livre, os acampamentos, né? Então, obviamente, a gente também enfrenta nos dias atuais o problema da violência, então não é em qualquer lugar, né? Nós temos aí inúmeros grupos escoteiros espalhados no Brasil, né? Hoje são cerca de 100 mil associados em todo o Brasil e principalmente cidades grandes, eles têm a dificuldade de encontrar locais adequados para fazer as atividades em segurança. Então, talvez esse seja o maior desafio que hoje a gente enfrenta, né? André, mas hoje o escoteiro é escoteiro de Waze e GPS, então? Muito. Ou ainda é da bússola? Não, a gente tem os treinamentos de bússola, eles ainda acontecem, fazem parte das etapas. As estrelas, a bússola. A gente tenta passar todo esse conhecimento, mas é óbvio que hoje as coisas são mais facilitadas, né? Usa a tecnologia em favor. Hoje a gente tem os famosos cintivos, que são uma espécie, eles contribuem até profissionalmente com o jovem, né, como se fossem uma espécie de, para dar ali pílulas de o que o jovem pode ser quando ele decidir a sua profissão. Então a gente chama-se especialidades. Então você tinha acampador, cozinha, você tem primeiros socorros, você tem esportes, então você tem vários ciclos. E hoje, por exemplo, tem especialidade de videogame. Então assim, por quê? Porque o movimento, desde o nosso fundador, ele sempre se preocupou com o movimento, já fala movimento escoteiro, então não fica parado, a gente tem que evoluir. Então a gente tem sim as bases, as raízes, o jovem adora acampar, adora tomar chuva, adora dormir ao relento, a gente continua com isso, mas a gente trouxe também a evolução dos dias atuais para a gente continuar prendendo a atenção do jovem, porque esse também é um desafio, prender a atenção dos jovens para o movimento escoteiro. O André, ele tem um programa que ele desenvolveu durante a pandemia e que eu acho que foi uma das grandes sacadas dele para não deixar o movimento perecer, porque as pessoas não iam se ver mais durante um certo tempo. Então você imagina crianças, jovens que ficam sem se ver 1 ano, 2 anos, já cria outra turma, começa a gostar de outra coisa e conhece outras vertentes. E aí ele fundou a TV Aimorés, né, André? É isso. Já divulgar um pouquinho, como é que tá tendo programa, tudo? Sim, nós estamos com o nosso canal no YouTube. A TV Aimorés foi no período da pandemia, então a gente não podia, a gente ia ficar em casa, nós não podíamos estar ao ar livre. Imagina qual foi o desafio. Eu falo, vereador, que foi o maior desafio de toda a vida escoteira que nós já tivemos, porque em todos os anos, os 118 anos de fundação, houveram guerras, né, aconteceram alguns fatos, mas não mundialmente. Geralmente, você tinha guerra na Europa, mas você não acontecia lá na América do Sul. Então, você tinha o escotismo acontecendo em todo mundo. Foi a única vez que realmente teve que parar tudo no mundo todo. E nós também fomos surpreendidos e fomos aí para começar a fazer atividades online. Né? Mas como você faz atividade online? A gente não tinha nenhum histórico, a gente não tinha parâmetros para fazer isso, né? E aí, Maurício, eu confesso que foi uma ideia que surgiu mais inspirada no seu programa que você tinha de internet. Tá? É verdade. Porque naquela época eu participava do programa e eu via como você desenvolvia com o celular ali na frente e os quadros passando na TV atrás, e como aquilo era dinâmico, e eu falei, eu acho que dá pra gente atrelar isso ao movimento escoteiro. Então, para que os jovens se encontrassem ali no todo sábado, né, nós criamos um programa de TV, a qual os próprios jovens nominaram, que chamaria TV Aimorés, e aí todos os sábados a gente fazia das 7 às 8 da noite um programa de entretenimento. Então a gente fazia quadros de jogos, brincadeiras, dava prêmios, a gente entrevistava personalidades do movimento escoteiro,
não só aqui de Ribeirão Preto, mas do Brasil inteiro. Então tivemos a oportunidade de entrevistar o presidente nacional, pessoas de fora do país, influencers também, que a gente tem dentro do ramo, dentro do movimento escoteiro. Então foi um programa que era dinâmico, e todos os sábados. E após voltar a pandemia, nós voltamos em setembro de 2021, os jovens ainda queriam, porque embora Ribeirão Preto a gente tinha conseguido voltar de 15 em 15 dias, alguns lugares do país ainda não era possível ter atividade escoteira. Então, nós começamos a ver a nossa importância para os outros escoteiros, não só do nosso grupo, não só da nossa região, mas de todo o Brasil. Então, nós mantivemos o programa, fizemos aí 102 edições ao vivo, foram 102 programas ao vivo, todos os sábados, a qual a gente parava tudo que estava fazendo para fazer aquela 1 hora. Após isso, em 2022, a gente viu que os grupos voltaram e aí a gente começou a ver que os jovens, no sábado, já tinham passado pelas suas atividades e que eles não iriam mais ver o programa ao vivo. Então, nós levamos isso para um canal do YouTube, a qual os quadros acontecem e ficam gravados lá. Então, qualquer um pode assistir a qualquer hora. Então, nós começamos a fornecer material escoteiro para os outros grupos. Qual que é o canal? Chama TV Aimorés. Então, para procurar lá no YouTube, é @TV Aimorés. Rapidinho, só digitar @TV Aimorés. Você vai encontrar o nosso canal escoteiro. Lá você vai ver um pouquinho do que é o movimento escoteiro. Para quem não conhece, está tendo o primeiro contato agora com o movimento escoteiro, vai poder ver como são as atividades, os acampamentos. Tem as entrevistas, tem as coberturas, tem as canções escoteiras. Então, é um material de apoio para os chefes dos grupos escoteiros do Brasil também, que conseguem aprender as canções. Tem quadros de nós. Se você quer ver como é que faz um nó, lá vai ter um vídeo passo a passo ensinando como faz cada nó. São mais de 60 nós que a gente tem lá nos nossos quadros e entrevistas. Então, assim, é um canal que está ativo sempre. Os fascículos do BD vai virar a TV Aimorés de hoje. Exatamente. O que o BD colocou em fascículos, a gente coloca em quadros. E toda semana tem vídeo novo lá, tá? Nós temos nosso Instagram também, que é o @Grupo Escoteiro Aimorés. Lá também tem um material diversificado. O mesmo material que vai no Instagram é diferente do YouTube. Temos TikTok também. Então, nós evoluímos para falar a linguagem das pessoas. E hoje, graças a Deus, o Grupo Escoteiro Aimorés é uma referência no Brasil em como se utilizar as redes sociais para comunicar com o público escoteiro e não escoteiro. Mas a gente viu que é um trabalho maravilhoso, né? O trabalho dos escoteiros. Será que a política tem dado o devido valor em termos nacionais, em termos de Brasil? Em termos nacionais, aí a pergunta tem que ser feita para o André. Aqui, municipalmente, eu acho que a gente tem feito uma parceria muito grande, que é uma parceria de mão dupla. Eu fui testemunha aqui, quero agradecer ao André publicamente todas as campanhas que eles fizeram aqui em Ribeirão, não só durante a pandemia, mas agora a última, que foram conclamadas as instituições para ajudar o Fundo Social de Solidariedade. Eu vi esse cara aqui durante dias incessantes em cima de um caminhão, carregando cesta básica, roupa, mala. E se não fosse os escoteiros Aimorés, eu acho que o Fundo Social de Solidariedade não tinha dado conta. Essa é a verdade. A gente tem pessoas lá dentro que deram esse testemunho. Então, agradecer a todos os escoteiros que não medem esforços para quando são convocados pela sociedade. E todas as vezes que a Câmara também pediu, eles estavam juntos. E eu acho que a Câmara aqui fez o seu papel. O André graciosamente pôs aí nas fotos as vezes que ele esteve aqui na Câmara sendo homenageado, vindo divulgar o seu trabalho. Fizemos homenagem para as crianças também. A gente tem tido uma parceria que se estendeu para algumas empresas aqui de Ribeirão, a pedido do Poder Legislativo, de fornecerem transporte para que eles possam ir para os eventos deles, né? O prefeito tem estado presente quando pôde. Fizemos uma linda cerimônia na Sala dos Espelhos do Teatro Pedro II, qual estávamos eu e o prefeito lá, comemorando na época, se não me engano, 70 anos. 75. 75 anos do grupo, aqui eles na Câmara, no gabinete do prefeito. Então, acho que a sinergia foi muito grande, foi muito grande. Ribeirão Preto tem dado o apoio que o escotismo merece, mas eu acho que a gente pode fazer muito mais, muito mais. Fica aqui o meu convite a todas as secretarias, Secretaria do Esporte, que nessa última administração deu total apoio, que continue dando apoio.
né? Eles precisam, Secretaria da Cultura, Turismo, da Educação principalmente, porque eles precisam de escolas. E iria acontecer aqui em Ribeirão Preto um grande evento nacional, né? E nós precisaríamos de toda a estrutura das escolas de Ribeirão Preto e algo mais até para que isso aconteça. E é um sonho que a gente tem, né, André? De estar trazendo esse grande evento que é o Encontro Nacional dos Escoteiros aqui, não é isso? Sim, sim. A gente trabalha muito, né? Como eu te disse, são muitos associados, né? No Brasil. Em São Paulo, nós somos a maior delegação no Brasil, são 30 mil associados. O ano que vem nós vamos chegar nos 150 mil. E é fundamental essa parceria, que isso acontece aqui em Ribeirão Preto e acontece nos outros grupos escoteiros. Graças a Deus, há muita parceria com o poder público e o movimento escoteiro, né? Então, nessas diversas cidades, para que os eventos possam acontecer, os encontros, os acampamentos, os grandes eventos, né? Participamos recentemente de um grande evento, que foi o maior acampamento nacional de escoteiros, que acontece a cada 4 anos na cidade de Barretos, onde tivemos mais de 8 mil pessoas. Olha, e aí o vereador foi fundamental em conseguir transporte. Esse transporte não só ajudou o Grupo Escoteiro Aimorés, porque esse é o papel do movimento escoteiro, esse é o papel que eu tenho como presidente do movimento escoteiro, em divulgar o movimento e trazer as benfeitorias que o poder público pode trazer para a gente, para os outros grupos escoteiros e os outros voluntários. Então, assim, aqui em Ribeirão Preto, nós falamos do maior grupo, que é o nosso, que é o Aimorés, que tem aí a maior longevidade, mas nós temos outros 2 grupos escoteiros também que têm a sua relevância, a sua importância social, porque também fazem em outros períodos o movimento escoteiro, que é o Grupo Escoteiro Baobá e o Grupo Escoteiro Ribeirão Preto. São 2 grupos que tem aqui dentro da cidade. Na região são mais 10 grupos escoteiros aí, e foi possível, graças a essa parceria Aimorés com o vereador Maurício, levar esses grupos escoteiros, a Rápido do Oeste, agradecer demais essa empresa que viabilizou esse transporte e temos grandes planos para 2025 também de parceria. Posso incentivar mais empresas a estarem participando. O último, inclusive tem a foto aí da entrega de um cheque de R$1.000 à entidade Caribe, que o Grupo Escoteiros Aimorés fez com uma parceria com Arroz... Com Açúcar Guarani. Açúcar Guarani. Agradecer o Açúcar Guarani. O Açúcar Guarani deu um desafio para eles, né? Exato. Que era fazer uma publicação e ter... A gente fez o evento em 2 partes. A Açúcar Guarani, ela primeiro patrocinou que a gente fizesse uma festa de Dia das Crianças para o pessoal do Caribe. Então eles tiveram salgados, doces, brincadeiras, passaram uma tarde muito gostosa. Nós passamos lá dentro da entidade. Estivemos presentes lá. Quero mandar um abraço pro nosso chefe Tiago Ferreira, que também é quem viabiliza muitas vezes toda essa situação. Ele está sempre, ele faz parte também da TV Aimorés, é um grande braço nosso no Grupo Escoteiro Aimorés, e nós viabilizamos este evento e já havíamos feito uma doação no mesmo dia de R$1.000. E aí o Açúcar Guarani gostou tanto da ação escoteira que colocaram um desafio, que a gente tivesse compartilhamentos em rede social, 500 compartilhamentos naquele post, naquele vídeo, que nós teríamos mais um valor de R$1.000 para fazer a doação. E por incrível, como a gente tem esse trabalho nacional via rede social, nós tivemos mais de 1.600 compartilhamentos. Mas tinha que ter dobrado o cheque, hein? E aí nós conseguimos o valor e fomos entregar recentemente esse cheque também. Então foram R$2.000. Foi muito bonito, eu estava lá com eles, foi muito bonito mesmo. Mas eu tenho uma pergunta que eu não posso sair daqui sem fazer, que sempre foi uma curiosidade minha. Da onde vem aquele termo sempre alerta? E por que isso aqui assim, ó? Não faz isso, não faz assim? Sim, fazemos o gesto sempre alerta. Nós temos alguns lemas, né? O lema sempre alerta é em estar alerta para ajudar o próximo, você estar atento a todas as situações, as movimentações. Exatamente. Tá, então, assim, por que nós temos, como você citou, né? Quando a gente ajudou as famílias do Rio Grande do Sul naquela enchente ali no Fundo de Solidariedade. O Brasil, o Rio Grande do Sul, precisava do nosso esforço. Então, nós estávamos alertas para ajudar. Como nós estamos alertas para ajudar a nossa cidade, as cidades que precisam, nos desafios, nos problemas que acontecem, nós vamos estar sempre alertas para estar ajudando. O gesto, né, significa a flor de lis, que tem 3 pontas, que é o símbolo do movimento escoteiro também, desde a sua fundação, né? Então, aqui também a gente significa, quando a gente faz esse gesto, nós estamos lá, dever para com Deus, pátria e próximo. E esse dedo sobre esse significa que o maior sempre protege o menor. Então, a gente faz o lema, né?
de Sempre Alerta, saudando a bandeira, saudando as autoridades, saudando os irmãos escoteiros. E aí tem mais uma outra, já que você puxou uma curiosidade, que é o nosso cumprimento. O nosso cumprimento sempre se dá com a mão esquerda e com o dedo mindinho entrelaçado. Posso trazer isso para vocês? Não. Eu vou fazer aqui com o Maurício aqui. Por que a gente faz esse cumprimento? Porque, como disse, Baden-Powell trouxe muito conhecimento nas suas viagens, né, enquanto servindo militarmente na África. E certa vez, uma tribo africana, ele tinha bastante amizade, ele fazia muita amizade com essas tribos pela cortesia, que é uma das nossas leis, né? E ao chegar para um chefe, um guerreiro africano, ele cumprimentou com a mão esquerda e entrelaçou os dedos. E aí Bipe falou, nossa, por que isso? Porque o guerreiro, ele falou, quando a gente vai lutar, a lança fica com a mão direita e o escudo com a mão esquerda, que é a minha proteção. Quando eu vou te cumprimentar com a mão esquerda, eu estou abrindo mão da minha proteção, significa que eu estou confiando em você, né? Que eu estou dando toda a minha confiança para você. E o dedinho entrelaçado é sinal de amizade, de união, de fraternidade. Então, qualquer lugar do mundo, isso já aconteceu comigo, quando eu estive na Holanda, você vê um jovem escoteiro, você pode estar à paisana, que a gente fala, né, com roupas civis. Se você vê um escoteiro lá e você abrir sua mão, estender sua mão esquerda, ele vai te cumprimentar e vai sorrir para você e falar assim, você sabe, eu sei quem você é. Então isso é um cumprimento fraternal mundial que perdura durante todos esses anos. Que maravilha, muita informação. Gostei demais de fazer esse programa com você, André. Muito obrigado. Obrigado, viu, vereador, por trazer esse tema aqui conosco. Olha, fica aqui o meu convite e agradecer mais uma vez os escoteiros Aimorés pelo bem que tem prestado à cidade de Ribeirão Preto e ao mundo. E fica o meu convite para quem quiser conhecer esse trabalho maravilhoso ou levar os seus filhos para estar participando, entre em contato aqui no nosso gabinete, é o gabinete 21, ou se não através do meu Instagram, _Maurício Gasparini, e no meu Facebook, Maurício Gasparini, tá bom? E o André tá todo sábado lá no Colégio Ideal. Isso, no Colégio Ideal, no bairro da Ribeirânia, das 14 horas até as 17, todo sábado fazendo as atividades. Você que quer conhecer o movimento escoteiro, você que quer participar, quer colocar os seus filhos, quer tirar eles um pouquinho das redes sociais e levar eles para a vida ao ar livre, fica o nosso convite para que você possa lá fazer uma visita ou entre em contato conosco nas nossas redes sociais. O nosso Instagram, @Grupo Escoteiro Aimorés, e o nosso canal do YouTube, que é @TV Aimorés. Lá você vai ver muitas coisas ao vivo lá. Inclusive o seu filho pode começar desde já a ter gostinho do movimento escoteiro, porque lá ele tem acesso a todo esse material. Aimorés com Y. Não, com I. Com I? Com I. Então, Aimorés com I. Tá certo, muito obrigado, gente. Obrigado a você que esteve conosco, por sua companhia. Continue na nossa programação, acesse o nosso canal do YouTube, tem muito mais para você. Grande abraço. Você tem cara de escoteiro, hein?